A crença dos cientistas na existência de oceanos em planetas anões representa uma das descobertas mais fascinantes e surpreendentes da exploração espacial contemporânea. Por muito tempo acreditou-se que corpos celestes pequenos e distantes, como os planetas anões, fossem mundos mortos e frios, sem qualquer possibilidade de conterem água em estado líquido. No entanto, missões espaciais, análises espectroscópicas, simulações geofísicas e dados de sondas têm revelado pistas que desafiam essas antigas suposições. Entre os planetas anões mais estudados nesse contexto, destacam-se Ceres e Plutão, os quais fornecem evidências que apontam para a intrigante possibilidade de oceanos subterrâneos escondidos sob suas crostas geladas. O caso de Ceres, localizado no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, chamou a atenção da comunidade científica após a missão Dawn, da NASA, que orbitou esse pequeno mundo e enviou dados detalhados sobre sua superfície e composição. Uma das descobertas mais impressionantes da missão foi a detecção de manchas brilhantes, compostas por sais, em crateras como a de Okator. Esses depósitos indicam a presença de água salobra, que emergiu à superfície e evaporou, deixando para trás resíduos salinos. A origem dessa água sugere que abaixo da crosta de Ceres pode haver um reservatório líquido, possivelmente mantido no estado líquido por forças geotérmicas internas, ou pela presença de compostos anticongelantes como o amoníaco. A densidade relativamente baixa de Ceres e sua estrutura interna apontam para um manto composto de gelo e uma possível camada líquida intermediária entre a crosta e o núcleo. A existência de tal oceano subterrâneo em um corpo tão pequeno e distante do Sol abre possibilidades significativas quanto à persistência de água líquida em outras partes do sistema solar, e a habitabilidade em ambientes até então considerados inóspitos. Já Plutão, embora ainda mais distante do Sol e exposto a temperaturas extremamente baixas, também demonstrou características que sugerem a existência de um oceano subsuperficial. A missão New Horizons, que sobrevoou Plutão em 2015, forneceu imagens e dados sem precedentes sobre a geologia e a composição do planeta anão. Uma das regiões mais icônicas é Sputnik Planitia, uma vasta planície de nitrogênio congelado, que parece estar em equilíbrio isostático com o manto subjacente. Modelos geofísicos indicam que tal equilíbrio só seria possível se uma camada de água líquida existisse sob a crosta, permitindo que a superfície gelada flutuasse de maneira semelhante a uma casca sobre um líquido. Além disso, as fissuras e falhas observadas na crosta plutoniana são consistentes com processos de expansão, que poderiam ter sido causados pelo congelamento parcial de um oceano interno, forçando a crosta a se expandir e rachar. Outro indício importante vem da ausência de colapsos gravitacionais, que seriam esperados se Plutão tivesse um núcleo totalmente sólido, o que implica uma sustentação líquida em sua estrutura interna. A presença de amoníaco detectada na superfície também contribui para essa teoria, já que o amoníaco age como anticongelante natural, permitindo que a água permaneça líquida, mesmo em temperaturas extremamente baixas. Além de Ceres e Plutão, outros corpos do Sistema Solar como Eris, Makemake e Haumea são candidatos a também possuírem oceanos ocultos. Embora ainda não tenham sido visitados por sondas espaciais, suas características orbitais, densidades e composições sugerem estruturas complexas, que podem incluir água em estado líquido no subsolo. A ideia de oceanos em planetas anões é fortalecida por uma compreensão mais ampla da física planetária, segundo a qual o calor interno de um corpo celeste não depende exclusivamente da radiação solar. A energia gerada pelo decaimento radioativo de elementos no interior do núcleo pode ser suficiente para manter temperaturas elevadas, o bastante para preservar água em estado líquido, especialmente se essa água estiver misturada a compostos que reduzem seu ponto de congelamento. Além disso, impactos cósmicos ocorridos ao longo de bilhões de anos podem ter contribuído para aquecer temporariamente essas camadas internas, facilitando a formação de reservatórios líquidos e a manutenção de oceanos subterrâneos. As evidências de criovulcanismo, ou seja, vulcões que expelem substâncias voláteis como água, amoníaco ou metano em estado líquido ou gasoso, também fortalecem a hipótese da presença de oceanos nesses mundos. Em Plutão, por exemplo, estruturas como Wright Mons e Picard Mons podem ser antigos criovulcões, que indicam atividade interna e presença de líquidos pressurizados sob a crosta. Em Ceres, a cúpula da montanha Auna Mons e as manchas brilhantes em Okator
também são interpretadas como manifestações criovulcânicas recentes, o que implica a persistência de calor e de fluidos internos. Esse tipo de atividade geológica é fundamental para a manutenção de oceanos, pois promove a troca de energia e de materiais entre as camadas profundas e a superfície, criando ambientes dinâmicos e potencialmente habitáveis. A astrobiologia, por sua vez, considera a presença de água líquida como um dos principais indicadores da possibilidade de vida em ambientes subterrâneos protegidos de radiações e com estabilidade térmica. Como os oceanos de planetas anões, poderiam existir formas de vida extremófilas, semelhantes às que habitam as profundezas dos oceanos da Terra, próximas a fontes hidrotermais. Se esses ambientes existem em Ceres, Plutão ou em outros corpos, eles representariam habitats possíveis para micro-organismos, ampliando significativamente o escopo da busca por vida fora da Terra. A detecção direta de tais oceanos, no entanto, ainda é um desafio. A maior parte das evidências atuais é indireta, baseada em dados de topografia, composição química, modelagem gravitacional e simulações computacionais. Por isso, missões futuras são essenciais para confirmar a existência e a natureza desses oceanos ocultos. Propostas como uma missão de aterrissagem em Ceres ou um orbitador para Plutão com radar de penetração profunda poderiam fornecer dados mais conclusivos. Além disso, a análise espectral aprimorada de plumas de material ejetado por possíveis criovulcões ou a medição de oscilações gravitacionais poderiam ajudar a mapear com mais precisão as estruturas internas desses corpos. O estudo dos oceanos em planetas anões também contribui para a compreensão da formação e evolução do sistema solar. Esses corpos são considerados remanescentes primordiais da nebulosa solar, preservando informações valiosas sobre os primeiros estágios da formação planetária. A presença de água líquida em seu interior por bilhões de anos sugere que processos de diferenciação e evolução térmica ocorreram mesmo em corpos pequenos, modificando a visão tradicional de que apenas planetas de grande massa poderiam manter ambientes geologicamente ativos. A ideia de que oceanos subterrâneos podem ser comuns no sistema solar reconfigura o conceito de zona habitável, tradicionalmente limitada a uma faixa ao redor de estrelas, onde a água pode existir em estado líquido na superfície. A realidade é que a presença de água líquida pode ser determinada muito mais pela geologia interna do que pela distância ao Sol. Isso significa que mundos distantes, pequenos e gelados, antes desprezados nas buscas por vida, podem na verdade ser alguns dos locais mais promissores para investigações astrobiológicas. A crença dos cientistas na existência de oceanos em planetas anões não é apenas uma especulação otimista, mas o resultado de um acúmulo crescente de evidências observacionais, teóricas e experimentais. Cada novo dado que surge reforça a ideia de que o universo está repleto de nichos aquáticos ocultos, sob superfícies aparentemente inóspitas. A exploração contínua desses mundos misteriosos promete não apenas ampliar o conhecimento sobre a diversidade planetária, mas também transformar a compreensão sobre os limites da habitabilidade e sobre o lugar da vida no cosmos. Com avanços tecnológicos, sondas mais sofisticadas e o aprimoramento de técnicas de detecção remota, é provável que em um futuro não tão distante possamos confirmar com clareza e precisão a presença de vastos oceanos ocultos em mundos pequenos e distantes. E com essa confirmação, novas perguntas surgirão, principalmente sobre a possibilidade de que em algum lugar nessas profundezas líquidas a vida tenha encontrado um caminho para surgir, evoluir e persistir longe do calor solar, mas aquecida pelo calor silencioso do interior de um planeta anão.